Na ascensão caótica da nova Alemanha, uma unidade surgiu como o escudo pessoal de Hitler, sua Leibstandarte, ou guarda pessoal. Formada inicialmente como uma pequena unidade de guarda, ela logo se tornaria a infame primeira SS Leibstandarte Adolf Hitler, uma das forças de combate de elite mais controversas do Terceiro Reich. Comandada por figuras de lealdade férrea e eficiência brutal, essa divisão teve papel importante nas batalhas europeias, embora suas origens fossem bem diferentes da poderosa máquina de guerra que se tornaria. Acompanhe-nos ao desvendar os primórdios desta unidade, explorando sua formação, influências iniciais e como evoluiu de guarda pessoal a símbolo de novo poder. Em 9 de novembro de 1933, aproximadamente 830 homens se reuniram em frente ao teatro no Memorial de Guerra Feldherrnhalle de Munique, na Odeonplatz. Esse evento ocorreu 11 meses após Adolf Hitler ser proclamado chanceler do Reich. As tochas eram a única luz na praça, já que os lampiões se apagaram. À meia-noite, após o último toque do sino da Theatinerkirche, Adolf Hitler chegou de forma wagneriana com Heinrich Himmler, o ministro da Defesa General Werner von Blomberg e Gruppenführer Sepp Dietrich, que trouxe sua guarda pessoal para lhe prestar juramento. Adolf Hitler recebeu o juramento de sua guarda pessoal. Heinrich Himmler iniciou seu juramento citando o compromisso da SS e declarando: "Juramos a você, Adolf Hitler, lealdade e bravura." Depois, ele mesmo fez o juramento. "Você tem nossa promessa solene de que iremos obedecê-lo até o dia em que partirmos." Todo o juramento foi então proferido pelos membros da SS, que dizia o seguinte: "Juro lealdade e bravura a você, Adolf Hitler, como Führer e chanceler do Reich. Meu juramento é obedecê-lo até o fim dos tempos, assim como aos que você designou para me guiar. Senhor, venha em meu auxílio." Pelo menos um dos espectadores no evento da SS descreveu como um momento de euforia para Emil Helfferich. "Jovens esplêndidos, com expressão séria, comportamento e apresentação exemplares", disse Helfferich aos repórteres, um dos privilegiados. "Meus olhos começaram a se encher de lágrimas enquanto eu ouvia a recitação coletiva da promessa por milhares de vozes sob a luz que brilhava das tochas. Isso era parecido com rezar. Novos recrutas da Leibstandarte que ainda não haviam feito seu juramento eram enviados a Munique para o ritual anual em frente à Feldherrnhalle a partir daquele ano. Himmler jamais hesitou em buscar acumular o máximo de poder possível. Diversas vezes ele mencionou o livro de organização do partido e destacou que a guarda pessoal de Hitler sempre esteve ligada à SS desde sua criação. A proteção do Führer é a tarefa fundamental e primordial da SS desde o início. Por causa de um decreto, sua jurisdição foi ampliada para incluir a proteção dos assuntos internos do Reich. Como depois ele se tornou comandante da Leibstandarte, Himmler afirmou que isso lhe dava autoridade para considerá-la sua área pessoal. Na verdade, as coisas eram um pouco diferentes. Ele recebia ordens diretamente de Sepp Dietrich, homem de confiança do Führer. Himmler as recebia. Era inevitável que Dietrich e Himmler entrassem em conflito por causa disso. Himmler, que estava furioso com a Leibstandarte, referia-se a ela como uma força totalmente independente. Ela não respeita nenhuma ordem que venha de cima e age e permite tudo o que quiser. Durante interrogatórios com autoridades americanas após a guerra, Dietrich deixou claro o que pensava do outro homem, que tentou imitar o Führer. Ele não conseguiu saciar sua sede insaciável de poder. Ele também era muito bom na arte de acumular e conseguir coisas. Seu apoio financeiro vinha de uma grande variedade de fontes. Tanto Himmler quanto eu tivemos muitas divergências um com o outro. Dizer isso seria um eufemismo da minha parte. Com seu olhar gelado e óculos de vovó, Himmler conseguia transformar muitos subordinados da SS em homens trêmulos de medo. Dietrich, ao contrário, não tinha esse cuidado. Ignorava gentilezas sociais e usava linguagem vulgar com frequência. Os dois homens estavam conversando quando Dietrich explodiu de repente, dizendo: "Como comandante da guarda, não vou permitir sua intromissão em questões de segurança, assim como não permito em relação à moral dos meus homens." Dietrich e o outro homem conversavam. "Cada um de nós pertence a Hitler e eles a mim. Volte ao seu escritório e retornaremos ao trabalho." É comum que métodos de recrutamento e treinamento da Leibstandarte também fossem usados por outras organizações armadas que se preparavam para o combate.
Os soldados da Waffen-SS se destacavam por serem frequentemente obrigados a adotar as rígidas crenças ideológicas do nacional-socialismo. Essa exigência do serviço levava a confrontos com a Wehrmacht. Heinrich Himmler via a Leibstandarte como a realização de seus objetivos e, no fim, era a origem dessas divergências. Do ponto de vista de um soldado da Reichswehr chamado Walter Dornberger, Himmler era descrito como um intelectual com jeito de professor primário, nada parecido com um brutamontes. Na verdade, ele passava a impressão de ser o completo oposto de qualquer coisa remotamente associada ao meio militar. Ele tinha uma sólida respeitabilidade de classe média, formação intelectual e criação disciplinada. É possível que o interesse de Himmler pelo exército não seja surpreendente, apesar do fato de que, em 1918, quando ele foi autorizado a se alistar no 11º Regimento de Infantaria da Baviera, aos 18 anos não havia vaga para ele. O armistício o impediu de servir nas Forças Armadas, então decidiu estudar agricultura na Escola Técnica Superior da Universidade de Munique. A decisão foi tomada um ano após ele ser impedido de servir nas Forças Armadas. A preocupação com seu bem-estar físico era a única coisa que podia interferir na capacidade de Himmler de se concentrar principalmente nos estudos. A insanidade de suas tentativas de alcançar esse objetivo ficou evidente pelo fato de que ele nem sequer conseguia alcançar as barras paralelas que ficavam no ginásio de uma universidade. Comprometido com os estudantes de Munique, ele também participou da parte de tiro e duelo do evento. Depois que finalmente conseguiu participar de um duelo, seu adversário o cortou 5 vezes e, como resultado, ele recebeu um curativo e levou 5 pontos. Evidentemente, Himmler ficou extremamente feliz com a notícia. Ao mesmo tempo em que trabalhava para melhorar sua forma física, Himmler também absorvia antigas preocupações raciais, como o conceito dos alemães como uma raça pura. Assim, entende-se por que depois ele determinou que seus guardas de uniforme preto tivessem, segundo ele, só a aparência do povo nórdico. Eu insisto em uma altura de 1,70 m, declarou ele aos repórteres. Todo ano, seleciono 100 ou 200 fotografias e exijo que elas demonstrem se há ou não características que sejam típicas de mongóis ou eslavos. Todo homem deve ter um físico proporcional. Por exemplo, não deve haver nenhum desequilíbrio entre as pernas e o corpo, ou entre a parte inferior da perna e a coxa. Caso contrário, realizar marchas tão longas exigiria um esforço físico incrível. Quando se trata de questões de disciplina, a ideia mais importante é que um homem não deve se comportar de maneira submissa. Ao contrário, suas mãos, jeito de andar e tudo mais mostram uma masculinidade convincente graças às nossas habilidades. Simplesmente não era apropriado. Todos os membros da SS eram obrigados a apresentar um registro de sua genealogia até o final de 1935. Os documentos genealógicos deviam remontar a 1759 para comandantes e a 1800 para patentes inferiores. Como resultado, sangue indesejado não era aceito e qualquer recruta que fosse descoberto mentindo ou enganado sobre suas origens seria imediatamente expulso da organização. Alistar-se nas Forças Armadas do Führer é decidir voluntariamente levar a batalha política a outro nível, como afirmou uma ordem da SS. Não se sabe o que Sepp Dietrich pensa das obsessões raciais de Himmler, mas é possível inferir sua opinião sobre elas. A vida pessoal de um homem da Leibstandarte estava profundamente ligada a isso. Para determinar se ele queria ou não se casar com sua possível noiva, por exemplo, ela era obrigada a enviar uma fotografia de si mesma usando um maiô, junto com sua árvore genealógica para avaliação. Dietrich acreditava que sua Leibstandarte precisava de um local para treinamento. Em meados dos anos 1930, o quartel de Lichtenfelder foi a exibição mais impressionante. Seu portão principal foi feito para parecer um complexo de escritório sombrio. Entre 1940 e 1941, tudo mudou completamente. O portão principal, que era acessado por uma rua pitoresca ladeada por árvores, agora era dominado por 2 esculturas de soldados em tamanho heróico, usando sobretudos e capacetes de aço. Leibstandarte Adolf Hitler estava escrito em uma fonte muito grande, e acima havia uma águia e uma suástica. Em cada um dos 4 cantos de um enorme retângulo havia grandes blocos de dormitórios com nomes como Adolf Hitler, Horst Wessel, Hermann Göring e Hindenburg. O retângulo abrigava as salas de aula e outras instalações educacionais em seu interior. O salão de recepção dos alojamentos tinha móveis de carvalho e paredes decoradas com runas nórdicas em prata. Além disso, Frederico, o Grande, foi a principal fonte de motivação para Hitler.
Havia várias instalações de serviço, sendo uma delas o vasto refeitório Feldmarschall Saal, que tinha capacidade para servir um único jantar para 1000 militares. Uma igreja protestante no lado sul da estrutura de comando era usada pela Leibstandarte e pelos moradores do distrito de Lichtenfelde, em Berlim. Os 4 reis da Prússia, Friedrich Wilhelm I, Friedrich II, Friedrich Wilhelm III e Wilhelm I, eram cada um representado por uma estátua que foi colocada aqui na entrada. Outra indicação de que a Leibstandarte estava tentando estabelecer exclusividade era o fato de que eles usavam terminologia como batalhão, companhia e SOG, em vez dos termos paramilitares nazistas Sturmbahn, Sturm e Trupp. A ideia de que a Leibstandarte era uma unidade única era a mais importante que precisava ser transmitida. A Leibstandarte continuou sendo alvo de críticas das forças armadas da Wehrmacht durante todo o conflito. A guarda de Hitler, assim como outras formações da SSVT, era criticada pela Wehrmacht por dar ênfase excessiva a questões raciais e acessórios cerimoniais, apesar de negligenciar o treinamento para situações essenciais de combate. Soldados de asfalto era um termo pejorativo para os membros da Guarda Negra, devido à sua tendência de marchar em desfiles. No início, essas críticas tinham muita validade. Na verdade, Himmler levou essas críticas extremamente a sério, como demonstrado pelo fato de que, em novembro de 1938, ele tomou a decisão de aceitar o tenente-general aposentado Paul Hauser da Wehrmacht na SSVT. Para moldar a SSVT, Hauser recebeu autoridade para isso. Um escritório de recrutamento recém-reformado, que imediatamente superou a SS Geral Allgemeine SS em termos de desempenho, estava sob a supervisão de Gottlieb Berger. Um total de 17 postos de recrutamento, um em cada região militar, foram estabelecidos além do escritório de recrutamento da SS em Berlim, que foi ampliado e reestruturado para iniciar o processo de recrutamento de pessoal. O grupo de Berger recrutou cerca de 32.000 pessoas em apenas 8 meses, a maioria membros da juventude hitlerista. No início, todos os membros tinham, em geral, entre 19 e 22 anos, e a maioria deles era da classe trabalhadora ou da pequena burguesia. Veja uma boa descrição das descobertas de Gerald Reitlinger. As escolas de cadetes de Hauser influenciaram fortemente a Waffen-SS, responsável pelo programa de treinamento militar mais eficaz da Segunda Guerra Mundial. Isso foi realizado integrando componentes do depósito da guarda em Caterham e dos hoplitas espartanos. Foi a experiência de Hauser no exército prussiano e as pesquisas idealistas de Himmler sobre leis militares que levaram à sua criação. Hauser não foi o único a experimentar tal moda. Felix Steiner, um ex-oficial subalterno do exército que serviu durante a Primeira Guerra Mundial, também estava na plateia. Como resultado, ele viu grupos de homens ultrapassarem seus limites e virarem carne de canhão. Esse grau de selvageria e desperdício de vidas já não era aceitável. Neste momento, é essencial ter uma elite com excelente preparo físico, de acordo com Steiner, que enfatizou esse ponto. No início, a Leibstandarte zombava da preocupação de Steiner com esportes, corrida cross-country e seleção racial. Finalmente, havia o treinamento com armas militares. Além das leituras prescritas, os alunos eram obrigados a ler Sangue e Solo, de Walter Dahet, e O Mito do Século XX, de Alfred Rosenberg. Nos exercícios de treinamento, que incluíam munição real e fogo de artilharia, a ênfase era colocada em alcançar o mais alto nível possível de realismo. Segundo Himmler, isso era para que cada homem se acostumasse com suas armas e a ficar de 50 a 70 metros de cada lado da explosão da própria artilharia. Como era de se esperar, o Reichsführer SS não parecia estar muito preocupado com o número de baixas, o que gerou críticas. Por outro lado, reconhecia-se que cada gota de sangue derramada em tempos de paz poupava rios de sangue na batalha, apesar de ser uma pena perder cada bom jovem alemão. Felix Steiner disse que um homem habilidoso da Leibstandarte eliminaria rapidamente o adversário. As relações com os instrutores da Wehrmacht foram inicialmente difíceis, mas melhoraram rapidamente. Albert Stenwedel, um recruta que acabou ingressando na primeira companhia da Leibstandarte SS Adolf Hitler, relatou o seguinte após concluir seu treinamento nas instalações militares de Zossen, que ficam mais ao sul de Berlim. Os sargentos do 8º Regimento de Infantaria, divisão do exército de 100.000 homens da Silésia, foram responsáveis por nosso treinamento militar.
Recebemos excelente instrução em exercícios, serviço de campo e serviço de guarda, que serviram de base para nossas carreiras no serviço. Os indivíduos que atuaram como nossos instrutores eram soldados profissionais de longa data que permaneciam completamente imparciais politicamente. Cada recruta era um membro leal da SS que já havia enfrentado a luta política e, assim, conhecia os desafios da pobreza, perseguição e desemprego. Isso era algo que nossos instrutores nunca tinham experimentado antes. Após apenas uma semana trabalhando juntos, já havíamos estabelecido um forte senso de camaradagem, o que foi um resultado que não poderia ter sido mais favorável. Aceitei o convite do meu instrutor Unterfeldwebel Heigbert para ir ao seu casamento. A disciplina nunca era relaxada. Quando o homem da Leibstandarte saía de licença, precisava levar um lenço dobrado com um número específico de dobras. Se a caderneta de soldo fizesse um volume feio no bolso do uniforme, quem a usasse podia perder o soldo. Porém, isso é só parte da história, pois as escolas de treinamento lançaram as bases para desenvolver uma fera de combate feroz e cruel. Oficiais, suboficiais e demais praças mantinham um senso consistente de respeito e camaradagem uns com os outros. Ao lidar com questões menores, prevalecia a ideia de que a futura Waffen-SS seria uma irmandade. Por exemplo, para evitar furtos, era obrigatório que as tropas que serviam na Wehrmacht trancassem seus armários. Os soldados sob comando de Himmler não podiam adotar tal conduta. Em casos extremamente raros, quem cometeu o furto pode ser processado. A questão era tratada como se fosse um assunto particular e nenhum representante de fora da organização era consultado. O fato de Sepp Dietrich frequentemente fazer refeições com seus homens, em vez de com seus colegas oficiais superiores, ilustra como ele se comportava. Levando tudo em conta, havia uma forma de democracia pouco conhecida na Wehrmacht. Isso contrastava com a rígida consciência de classe que marcou a história militar prussiana por muito tempo. É importante notar que essa tradição continuou a existir em vários outros ramos armados da SS. Devido à sua formação na Primeira Guerra Mundial, as Sturmabteilungen, ou tropas de assalto, tinham personalidade distinta do restante do exército alemão. Nesse momento, as barreiras sociais e profissionais entre oficiais e tropas começaram a ser quebradas. Da mesma forma que a futura SS, as Sturmabteilungen possuíam uma atitude quase arrogante e superior. Eles disseram ao povo comum que eram superiores. Serem poupados do tédio das trincheiras e terem mais tempo para descanso e férias contribuiu para que tivessem mais privilégios e melhor alimentação. O legado das Sturmabteilungen foi uma vantagem importante nos campos de batalha russos nos anos 40. A liderança das formações de combate em ataques em grande escala por oficiais de alta patente de campo tornou-se a norma. Isso aconteceu apesar de seus companheiros de armas sentirem hostilidade contra eles. Jovens interessados em ingressar na Leibstandarte, ao terem o primeiro contato com as instituições de treinamento, eram imediatamente expostos à filosofia da igualdade. Oficiais ingressavam na SS armada baseados em habilidades, não na ascendência, ao pensar na carreira. Antes de 1938, 40% dos cadetes da SS que se preparavam para ser oficiais tinham apenas o ensino fundamental. James Lucas e Matthew Cooper relatam em sua história da Leibstandarte, dedicando considerável espaço ao caráter da unidade. Isso contrasta com a situação nas Forças Armadas, onde 49% dos oficiais vinham de famílias militares. Na SSVT, a proporção era de apenas 5%. De maneira semelhante, 90% dos comandantes da SSVT haviam nascido e sido criados no país, enquanto na Wehrmacht, menos de 2% tinham ascendência camponesa. Isso, aliás, reflete o fato de que, em várias regiões da Alemanha, uma grande porcentagem dos recrutas vinha do campo e não das cidades. Na verdade, até 1/3 dos filhos de agricultores ingressou nas fileiras da SS armada nas mesmas áreas que deram mais apoio ao NSDAP. Mesmo perfeita, a Leibstandarte não se destacava só pelo treinamento e disciplina durante suas atividades. Todos os esforços da SS eram motivados pela ideologia do Partido Nazista. Uma sessão semanal de doutrinação era algo que todo integrante da Leibstandarte era obrigado a frequentar. Conforme declarado por um oficial de educação permanente da organização, seu principal objetivo é exercer influência sobre a Leibstandarte para capacitá-la a desempenhar o papel de tropas de choque do regime nos estudos ideológicos a qualquer momento.
Basta reconhecer sua relação com o Führer e suas ordens, isso é tudo o que se exige dela. É necessário que reunamos os componentes da Leibstandarte e os transformemos em um instrumento robusto que o Führer possa utilizar, e temos tempo para fazer isso. James Lucas e Matthew Cooper, que continuam tão sensíveis quanto sempre a qualquer coisa que possa ser interpretada como a menor infração ao seu poder, documentam os eventos que ocorreram em outubro de 1933. Esses eventos foram um dos muitos confrontos entre Himmler e a Leibstandarte, que era, em essência, o próprio Adolf Hitler. Naquela época, a Leibstandarte era composta por um único Zug de comunicações, um pelotão, 2 batalhões SS Sturmbahnen e um Estado-Maior. Cada batalhão SS Sturmbahnen tinha 3 SS Sturmabteilungen, companhias ou unidades. Standarte número 1, Leibstandarte. Foi no ano seguinte que a unidade recebeu a nova designação de Adolf Hitler, que deveria ser a primeira de uma série de formações da SS. Hitler, por outro lado, não via com bons olhos o conceito de número sem identidade para sua elite. Como vimos, em meados de 1934 designações como companhia e batalhão foram atribuídas aos diversos componentes. Após isso, a expansão prosseguiu em ritmo acelerado até o início da guerra. Em maio de 1935, a Leibstandarte, uma unidade motorizada composta por aproximadamente 2.660 homens, era responsável por cerca de 25% da força total da SS Vieta. Em julho do ano seguinte, a Companhia de Morteiros de Trincheira, chamada Número 13, foi renomeada Companhia de Canhões de Infantaria e depois virou um pelotão de carros blindados. Em setembro de 1939, o número de soldados na Leibstandarte havia aumentado para 3.700. Em maio do ano seguinte, a Leibstandarte tinha uma coluna de infantaria leve, um batalhão de artilharia com 3 baterias e uma companhia extra de canhões de infantaria. Diante de generais selecionados que duvidavam das capacidades das forças da SS, exercícios em larga escala já haviam elevado ainda mais o prestígio da SS-VT. Os exercícios aconteceram no centro de manobras de Münsterlager. No exercício de combate em grande escala preparado por Himmler, Felix Steiner foi responsável pela supervisão. Richard Schultz der Cossens, veterano da Leibstandarte em 3 batalhas, participou dos exercícios e os relatou para um documentário exibido na TV britânica como To the Death's Head True. O regimento era atacado ao mesmo tempo por artilharia, infantaria, atiradores de elite, submetralhadoras, granadas e lança-chamas. O exército alemão nunca tinha feito nada parecido antes, e as únicas pessoas que poderiam realizar uma operação desse tipo eram voluntários que haviam recebido amplo treinamento. Parecia que o chefe da SS estava entusiasmado em armar seus soldados. As objeções levantadas pela Wehrmacht foram ignoradas, e decidiu-se que a SS-VT seria estruturada como uma divisão a partir daquele momento, independentemente da oposição. Quando Hitler decidiu atacar a Polônia, as necessidades da guerra agravaram ainda mais essa situação. Arranjos pontuais foram feitos para o recrutamento na Leibstandarte, Deutschland e Germânia, sob jurisdição da Wehrmacht. Só após a conclusão da campanha dos Balcãs é que a unidade recebeu o nome oficial de Divisão SS Leibstandarte Adolf Hitler. Nenhum membro da hierarquia da Waffen-SS era realmente consistente, especialmente quanto ao uniforme. Durante períodos de conflito, isso se tornou impossível, principalmente devido à escassez de materiais, juntamente com a abundância de novos itens que foram sendo introduzidos ao longo do tempo. O uniforme pré-guerra da SSV tinha uma túnica de abotoamento simples com 4 botões de metal, bolsos plissados e abotoados no peito, além de bolsos inclinados e abotoados na altura do quadril. Cintos de couro preto com fivelas da SS, boné preto ou capacete de aço e calças pretas enfiadas em botas pretas comuns ou de cano alto padrão Wehrmacht eram as roupas que usavam. Era razoável prever que o uniforme da Leibstandarte apresentaria distinções substanciais, já que era usado por uma organização de elite. Segundo Wolf Dieter, filho mais velho de Sepp, entrevistado por Charles Messinger, biógrafo de Dietrich, seu pai o desenhou. Dietrich demonstrou certa liberdade à medida que subia de patente, comandando a Leibstandarte, o primeiro corpo Panzer SS e o 6º Exército Panzer SS. Ele ocupou esses cargos nas Forças Armadas. Era um cap padrão de general do exército, com filete dourado e uma cinta jugular dourada que ele usava, em vez do filete prateado que normalmente está associado à SS. O emblema nacional da SS era bordado à mão com fio de ouro, e o cap trazia o emblema prateado da caveira da SS na faixa.
Esses elementos eram usados juntos. Os blusões de campanha e sobretudos de Dietrich tinham letras e bordas douradas bordadas em fundo preto. O símbolo nacional e a fita de punho Adolf Hitler eram costurados nas mangas dessas roupas. Também sofisticado era um sobretudo de camurça cinza campo, com forro de cetim verde e insígnia dourada bordada à mão no peito. As runas da SS nos botões da gola não exibiam número de unidade, e só membros da Leibstandarte podiam usar decorações brancas no uniforme preto. Os soldados de Dietrich eram identificados pelos distintivos de gola da SS. Esses distintivos eram usados no lado esquerdo da gola até SS Obersturmbannführer e em ambos os lados para comandantes de patente superior. Na verdade, havia várias maneiras diferentes de distinguir os membros da Leibstandarte de outros membros da SS com base nas roupas que usavam. Em uma braçadeira de fita preta medindo alguns centímetros de largura e usada na parte superior do punho esquerdo, o nome Adolf Hitler era impresso em alemão. O monograma LA era bordado nas ombreiras. Os capes de serviço ou uniforme eram caracterizados por uma pala ou viseira feita de couro preto, uma faixa do cap feita de tecido preto e uma pala que incluía uma cobertura em cinza campo. A águia, emblema nacional em prata fosca da SS, era bordada no cap e na parte superior da manga esquerda da camisa. A SS Totenkopf, frequentemente conhecida como Cabeça da Morte, era apresentada na parte frontal da faixa do cap. Ela tinha uma cor prata fosca. Desde 1935, o traje de serviço cinza-terra usado pela Leibstandarte, que era acompanhado por um cap preto, calças pretas e uma braçadeira com suástica, foi substituído por um uniforme cinza-campo. Isso é comparável ao usado pela Wehrmacht, na verdade, a partir de 1938. Até o final da guerra, a SS armada usou o uniforme da Wehrmacht, que foi o último tipo de uniforme de serviço que eles usaram. Para se prepararem para a luta iminente, as tropas blindadas foram equipadas com uniformes pretos a partir do ano de 1938, por razões muito práticas, e isso foi feito porque a sujeira e a graxa eram menos perceptíveis quando eles estavam de preto. Assim como na Wehrmacht, roupas especiais foram criadas para facilitar a movimentação em torno de veículos blindados, como tanques. Após a aprovação do nome Waffen-SS em 1940, os membros das formações Leibstandarte receberam as túnicas cinza-campo do padrão normal do exército. Essas túnicas tinham 5 botões na frente e bolsos aplicados no peito e nos quadris. Desenvolvida em 1941, o mesmo modelo em cinza-campo foi usado primeiro por tripulações de canhões de assalto e depois por unidades de canhões antitanque autopropulsados. Ao longo do conflito, foi inevitável que uma enorme variedade de esquemas de camuflagem multifuncionais, cada um deles adequado à estação apropriada, fosse criada. Como resultado de sua natureza reversível, uma única peça de roupa externa pode ser usada durante todo o ano. Durante o verão, ela seria predominantemente verde, enquanto no restante do ano teria uma cor marrom quente. A insígnia e o uniforme da Waffen-SS foram concebidos desde o início para transmitir significado. No caso de ser usada no boné, a insígnia da caveira, que era proeminente e não exclusiva da Leibstandarte, simbolizava lealdade até a morte. A gola direita trazia uma runa Sig dupla cortada, chamada Runa do Triunfo, que simbolizava vitória. Isso contrastava com o que muitos supunham ser as iniciais SS, de Schutzstaffel. A questão das dragonas para comandantes de alta patente exemplificou a aproximação entre a Waffen-SS e a Wehrmacht com o avanço da guerra, especialmente em relação à Leibstandarte. Isso foi ainda mais evidente no início da guerra. Stan Cook e R. James Bender, em sua História da Leibstandarte, que inclui uma avaliação abrangente dos uniformes e insígnias, observaram que o uso das dragonas era outro indicativo da estrutura rigidamente hierárquica da Waffen-SS. Isso foi mencionado em sua obra. Houve resistência à ideia de autorizar que a SS armada usasse dragonas semelhantes às do exército. Só no final de novembro de 1939 é que o líder de grupo Theodor Weicher, da Totenkopf, e o líder de grupo Paul Hauser, da Leibstandarte, receberam permissão para usá-las. Um ano depois, o uso duplo de patentes foi implementado. O Brigadeführer da SS e General-Major da Waffen-SS, o Gruppenführer da SS e Generalleutnant da Waffen-SS e o Obergruppenführer da SS e General da Waffen-SS eram títulos que oficiais com patente geral correspondente podiam acrescentar ao seu posto na SS. O ramo de serviço de um oficial era identificado por cores, chamadas Farbe, introduzidas na SS armada pouco antes da guerra.
Além de ser usada para debrum ou fundo, a Waffenfarbe também era utilizada nas dragonas e cordões para todas as patentes até, e incluindo SS Brigadeführer. A música foi essencial na cerimônia da Leibstandarte realizada na Alemanha. Em agosto de 1933, o SS Hauptsturmführer Hermann Müller-John, que detinha o título formal de Leibstandarten Obermusikmeister, formou o pelotão de música. Ele foi o primeiro e único diretor do pelotão de música. Quando estava no comando da banda, havia 36 membros, mas em apenas 3 anos, esse número subiu para 64. Nos anos anteriores à guerra, a banda liderou a cena de entretenimento nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. Fizeram shows por toda a Alemanha. Como Hitler admirava profundamente a música de Wagner, não surpreende que a banda tenha oferecido um grupo de metais para o Festival de Wagner, realizado todo ano em Bayreuth. Em 1º de outubro de 1938, a Leibstandarte, em conjunto com a Wehrmacht, viajou para a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, para homenagear a visita de Hitler à região, onde ele inspecionaria suas recentes conquistas. O corpo musical da Leibstandarte tocou a marcha Badenweiler de Hitler e a marcha do regimento ao receber o Führer em Horsing. Ao mesmo tempo, tocaram a marcha do regimento. Além disso, o corpo musical frequentemente se apresentava em diversos eventos do partido e nas proximidades da chancelaria do Reich. O Schellenbaum, ou Jingling Johnny, era o destaque da banda, como em várias bandas militares alemãs. O nome refere-se à profusão de sinos. O Schellenbaum era o estandarte da banda, e na Leibstandarte baseava-se em uma variação usada anteriormente pelo exército imperial alemão. Quando a inevitável águia foi colocada no topo de um painel que tinha as palavras Adolf Hitler Standarte, além de uma águia e uma suástica, o painel estava completo. Uma suástica extra com o nome da unidade ficava sobre uma estrela de prata de 8 pontas, posicionada acima da meia-lua do emblema. O nome Adolf Hitler Standarte está em fonte gótica modificada e mede cerca de 5 centímetros ou 2 polegadas de altura. Do outro lado do trompete, as runas SS eram circundadas por uma franja de alumínio que tinha 0,39 polegadas de comprimento. A parte superior era presa ao trompete. Os emblemas Totenkopf e Adolf Hitler Standarte também estavam ao lado do tímpano cerimonial apresentado no evento. Já foi mencionado o Congresso da Vitória, realizado para celebrar a ascensão de Hitler ao poder. Em 1º de setembro, um membro da SS subiu à plataforma e mostrou a Blutfahne, que em alemão significa bandeira de sangue. Isso era um exemplo marcante do simbolismo nazista e recebeu esse nome por supostamente estar manchada com o sangue dos nazistas mortos no fracassado putsch da cervejaria. Para santificar as novas cores do partido, Hitler as tocava com uma mão e segurava o tecido da Blutfahne crivado de balas com a outra. Essa prática ocorria em todos os comícios de Nuremberg. A Leibstandarte dava uma ênfase especial ao comício que aconteceu em 1933. Neste caso, ela foi exibida com seu estandarte retangular e de 2 lados. Incluía um campo de seda carmesim e uma franja de lã preta, branca e vermelha ao redor das bordas. Havia 2 inscrições, uma que dizia Sturmabteilung e outra que dizia Nasus Deutscher Arbeiterpartei. Embaixo do mastro do estandarte, que tinha uma coroa de louros e uma suástica, havia uma caixa de metal com as palavras Adolf Hitler gravadas nela. No mesmo ano, a Leibstandarte também recebeu as primeiras bandeiras de batalhão, que tinham um grande círculo branco contendo a suástica e magníficos campos vermelhos. O número do batalhão, em algarismos romanos, era exibido em um aplique de fio de alumínio. Runas e uma barra inclinada representando a Leibstandarte também foram incluídas. No ano seguinte, Himmler deu à Leibstandarte um novo estandarte e várias bandeiras novas. Em 1940, a Leibstandarte presenciou diversos eventos importantes, incluindo a apresentação das novas bandeiras regimentais em 7 de setembro em Metz, França. Também foram apresentadas 3 novas bandeiras de batalhão de infantaria no novo estilo e 3 flâmulas de orientação para as unidades de artilharia. Unidades móveis, especialmente de artilharia, criaram esses estandartes de orientação para serem hasteados em veículos em movimento. O impacto prejudicial da Wehrmacht sobre a Waffen-SS é mais uma vez visível neste caso. Diante disso, a Leibstandarte decidiu adotar o estilo de flâmulas da Wehrmacht no início da guerra, em vez do estilo da SS que era mais comumente utilizado. Ao longo da guerra, as marcações usadas para identificar veículos passaram por várias mudanças.
em algumas ocasiões, por motivos de segurança, essas marcas foram totalmente removidas. Um exemplo disso ocorreu durante a campanha na França, que aconteceu em maio de 1940. O emblema da chave era o mais conhecido. A palavra Dietrich, que significa chave mestra, serviu de inspiração para essa expressão, que foi usada pela primeira vez em 1941. Neste caso, o simbolismo era crucial, pois Dietrich abriria qualquer porta, inclusive a que levaria à vitória sobre o inimigo. Segundo Cook e Bender, a Cruz Báltica, ou Baltenkreuz, foi sugerida como possível primeiro símbolo de veículo tático. Wilhelm Trabant, que era o comandante do 3º Batalhão, já usava esse emblema em seu uniforme. Ele sugeriu usar o Dietrich como substituto de seu emblema, pois não queria que fosse símbolo de outro veículo. Seu uso foi rapidamente adotado por todo o regimento e também aplicado em aeronaves em missões de vigilância da Leibstandarte. Apesar das exigências da guerra terem suspendido a maioria das rivalidades entre o exército e a SS Armada, um ponto de discórdia persistia. A afirmação de que as unidades da Waffen-SS, cuja designação SSVT foi retirada em 1939, haviam melhorado seu equipamento em comparação com as formações da Wehrmacht. Por outro lado, ainda há argumentos fortes a favor e contra essa posição entre historiadores militares. Eles observam o fato de que a Wehrmacht não cedeu nenhum de seus armamentos pesados para a SS até o ano de 1940 devido à sua recusa constante. Um batalhão de artilharia leve de 105 mm foi criado para a Leibstandarte em março, enquanto 3 batalhões de artilharia pesada de 150 mm foram organizados com um batalhão para cada divisão da linha de frente. No entanto, o motivo para o aumento do efetivo das legiões de Himmler em termos de pessoal foi uma ordem emitida pelo Führer em 17 de agosto de 1938. Esse decreto estabelecia que, em tempos de guerra, a SS Armada seria reforçada pelo Totenkopfverbände, formações cabeça da morte compostas por guardas de campos de concentração. Quando chegou 1940, as 4 divisões que compunham a SS eram a Leibstandarte Adolf Hitler, Reich, Totenkopf e Polizei. O núcleo da 5ª Divisão Viking também estava presente. Com um total de 3.700 homens distribuídos entre 4 batalhões de infantaria, um pelotão de pioneiros, um pelotão de reconhecimento em motocicletas e companhias de apoio com canhões de infantaria de 75 mm e antitanques de 37 mm, a Leibstandarte entrou na batalha. No início de agosto, Hitler concedeu à Leibstandarte autorização para se expandir ao nível de uma brigada. Logo depois, foi renomeada para Leibstandarte SS Adolf Hitler e formaram-se outras unidades, como uma de reconhecimento, um regimento de artilharia, um batalhão de pioneiros e uma companhia de comunicações. Esses elementos formavam a maior parte da força. Do 1º ao 3º Batalhão, cada um com 3 companhias de fuzileiros, uma companhia de metralhadoras e uma companhia pesada, esta última composta por 2 pelotões de canhões antitanque de 37 mm, 1,45 polegadas, PaK, um pelotão de morteiros de 80 mm, 3,15 polegadas e pioneiros. O 4º, o Batalhão Pesado, que consistia em uma companhia de canhões de infantaria leve de 75 mm, 2,96 polegadas, uma companhia de canhões de infantaria pesada de 75 mm, 2,96 polegadas, uma companhia de canhões antitanque de 47 mm, 1,85 polegadas, autopropulsados, uma companhia de canhões de campanha de 75 mm, 2,96 polegadas, autopropulsados, e uma companhia de canhões antiaéreos de 37 mm, 1,45 polegadas, e o batalhão de guarda-vento, que tinha 4 companhias baseadas em Berlim-Lichtenfelde. Havia também um regimento de artilharia, um destacamento de reconhecimento e um de comunicações, além de um batalhão de pioneiros na área. Após a conclusão da campanha nos Balcãs, a unidade recebeu a designação oficial de Divisão SS Leibstandarte Adolf Hitler. O fato de a Leibstandarte ter alcançado um efetivo total de 8 oficiais e 6 praças ao final de 1942 é um bom indicativo do crescente poder que ela possuía. Quando a formação foi oficialmente renomeada como 1ª Divisão Panzer SS Leibstandarte, em outubro de 1943, foram necessários até 150 trens para transferir toda a divisão do leste para a Itália. Isso indica que os blindados ficaram fora do transporte.
Quando chegou junho do ano seguinte, a Leibstandarte tinha um total de 21.386 soldados, 50 tanques, Mark IV 38 tanques, Mark V 29 tanques, Mark VI e 45 canhões autopropulsados. No auge, a Leibstandarte foi uma das divisões alemãs mais poderosas entre as 6 ou 7 ativas na Segunda Guerra Mundial. Ela também contava com as armas mais avançadas e modernas da época. Como ilustração, de acordo com James Lucas, a Leibstandarte recebeu 22 tanques Tiger, mas a Alemanha só tinha 74 deles na época. Isso ocorreu na segunda metade de 1943. Durante um período em que reforços adequados não eram esperados, a Leibstandarte sofreu danos significativos como resultado de seus últimos combates. Devido às circunstâncias graves, a guarda de Hitler foi reduzida a apenas 57 oficiais, 229 suboficiais, 1.296 homens e 16 tanques em campo no dia 7 de abril de 1945. Isso acontecia porque a situação era terrível. Durante a Segunda Guerra Mundial, as capacidades da Leibstandarte, em efetivo e material, mudaram consideravelmente. As reorganizações foram a razão principal, mas a falta de materiais e o aumento das mortes na linha de frente também contribuíram à medida que a guerra avançava. Já em abril de 1939, o Alto Comando da Wehrmacht, OKW, divulgou a diretriz para a preparação uniforme para a guerra em 1939/1940. Essa diretriz detalhava a preparação uniforme para a guerra. No início da manhã de 1º de setembro, Hitler finalmente deu a ordem para suas forças invadirem, após um pequeno atraso. Em uma das partes mais significativas da diretriz do OKW, foi declarado que um ataque inesperado seria realizado para eliminar o exército polonês. O fato disso acontecer indicava que um novo tipo de guerra, não só um conflito, estava para começar. Clausewitz, um pensador militar alemão, afirmou famosamente que o preço da vitória é sempre pago com sangue. Essa declaração foi feita há mais de um século. Antes, muitos de seus conceitos eram vistos como doutrina sagrada. Filantropos podem facilmente sentir que a arte da guerra tem uma tendência adequada de desarmar e derrotar o oponente sem causar grande carnificina. Essa crença pode ser bastante comum. O erro precisa ser eliminado rapidamente. No entanto, esse era o ano de 1939 que ficou conhecido como Blitzkrieg, também conhecida como Guerra Relâmpago. Durante essa guerra, as estratégias de velocidade e choque, juntamente com a utilização de todos os recursos que a nova tecnologia tinha a oferecer, foram empregadas para conquistar vitórias em vez de rios de sangue. O campo de batalha ficaria sob controle dos Panzers, cujas divisões avançariam fundo nas defesas inimigas e separariam as tropas em bolsões distintos. Os bombardeiros em mergulho Stuka, com seus gritos característicos, dariam cobertura para as operações de bombardeio antes disso. No início da invasão relâmpago da Polônia, que às vezes era chamada de Caso Weiss, Caso Branco, o povo polonês estava sendo atacado por 3 direções diferentes. Enquanto o terceiro exército de Fedor von Bock chegava da Prússia Oriental, o quarto exército iniciou um grande movimento de pinça no norte do país. Eles atacaram a partir da Pomerânia, que ficava na parte oeste do país. O objetivo dessa operação era obstruir o corredor polonês em seu ponto mais extremo. Depois disso, um ataque vindo do sul avançou e atacou Varsóvia. O 14º Exército, liderado pelo general von Rundstedt, avançou para leste rumo a Cracóvia e Lviv, enquanto as 8ª e 10ª divisões partiram da Silésia em direção a Varsóvia. Ambas as divisões estavam avançando em direção ao sul. A aparência era de força alemã, uma divisão de infantaria, 4 leves, 6 panzer e uma brigada de cavalaria seriam posicionadas no leste do campo de batalha. Após a mobilização, deveriam ser formadas mais 16 divisões. No entanto, membros mais reservados da Wehrmacht protestaram, zombando das tropas blindadas e suas alegações de superioridade técnica. Essas críticas continuaram até o final da guerra. Embora o exército tenha sido criado há apenas 4 anos, as divisões de Panzer já tinham armamentos inadequados. Os tanques tinham metralhadoras, não canhões. No entanto, isso era compensado pela presença inigualável de um grande número de unidades motorizadas e blindadas, capazes de operar de forma independente. O fato de que seu comportamento na guerra era incerto era o elemento desconhecido. A expansão territorial que ocorreu como consequência da ocupação da Tchecoslováquia pela Alemanha representou uma ameaça à parte da Polônia localizada no flanco sul.
Antecipando desafios com habilidade, o exército polonês cresceu de 30 para 39 divisões de infantaria. A Força Aérea recebeu reforço com uma brigada de bombardeiros e uma brigada de caça, além do fortalecimento das demais formações. Estava previsto que a maioria das Forças Armadas seria mobilizada nos próximos 3 dias. Era pouco, tarde demais para mudar algo. A maioria das 400 aeronaves da linha de frente polonesa estava fora de operação. Havia 225 tanques modernos na força motorizada e 80 deles eram considerados obsoletos. A condição de seus 534 carros de reconhecimento e 100 carros blindados de tipos obsoletos era apenas um pouco melhor do que o estado anterior. Só uma das 12 brigadas de cavalaria tinha blindados, e a artilharia era menos eficaz que a alemã em alcance e calibre. Já em meados de junho, ordens haviam sido enviadas para a Leibstandarte, que havia retornado à região de Berlim 2 meses antes. Até 1º de agosto de 1939, a prontidão para o combate era necessária para o Sommerübungen, que significa exercício de verão. Em preparação para seu primeiro contato com o sangue inimigo, os soldados de Sepp Dietrich saíram de Lichtenfels, deixando tropas de segurança, treinamento e reserva para trás. Rapazes da SS, espero que façam mais que seu dever, disse Himmler ao chegarem ao ponto de reunião ao norte de Breslau, perto de Hunsrück-Kunnersdorf. Essa ordem reverberava em seus ouvidos quando chegaram ao local. Dietrich divulgou as seguintes informações enquanto estava preso após a guerra. Aos olhos do Führer, éramos seus homens. Nossa ordem foi entregue. Avançamos. Havia membros da Leibstandarte que serviram no grupo de exércitos sul. Von Rundstedt, como comandante de grupo, rapidamente designou os soldados de Dietrich para atuar sob o comando da 17ª Divisão de Infantaria. Os homens de Dietrich atuaram como ligação entre o 8º e o 10º Exércitos, resolvendo a falta de força de reconhecimento na ala esquerda do 10º Exército. Isso foi realizado sob a direção dos generais Johannes Blaskowitz e Walter von Reichenau. A missão inicial da Leibstandarte, que se aproximava de Breslau, focava em uma elevação importante atrás do rio Prosa. Essa elevação ficava na rota de Breslau, onde foi criada uma linha de fronteira fortificada. Em vários pontos entrou em contato com soldados e artilharia poloneses. No início do primeiro dia de setembro, às 0h45, as hostilidades começaram, e o 8º Exército estava com a adrenalina nas alturas. Alguns soldados recém-alistados que ainda não tinham conseguido recitar o juramento de lealdade da Leibstandarte foram instruídos a fazê-lo antes de serem autorizados a combater. Eram jovens belos da SS, que ainda eram inexperientes em campos que em breve se tornariam mortais. Uma carta havia sido enviada a eles no passado por um dos seus, que dizia: "Estou escrevendo isso com uma luz extremamente fraca. Podemos entrar em guerra com os poloneses hoje, a menos que hajam com razão. Amanhã serei um membro pleno das Forças Armadas. Depois de remover todos os meus pensamentos pessoais da minha mente, o único pensamento que me resta é a Alemanha." Em 75 minutos avançou rápido, percorrendo cerca de 5 a 8 quilômetros, ou 3 a 4 milhas. Por volta das 4h45, a Leibstandarte chegou à fronteira entre Alemanha e Polônia. A primeira travessia foi em Gola, quando a SS assumiu o controle da ponte sobre o rio Prosa. Isso ocorreu apesar de a resistência da 10ª Divisão de Infantaria Polonesa ter sido facilmente destruída pelo armamento de 37 mm ou 1,49 polegadas. A vila de Wieruszów, que ficava além de Bolesławek, era o local onde a Leibstandarte pretendia estabelecer uma ligação com a 17ª Divisão de Infantaria, que estava posicionada à sua esquerda. Quando o relógio marcou 10 horas, Bolesławek já estava sob controle alemão, e colunas de prisioneiros vestiam uniformes de campanha, com a águia polonesa brilhando nos emblemas de seus chapéus. Os poloneses sofreram muito tentando deter o avanço. Colunas de veículos da Leibstandarte foram atacadas por poloneses desmontados com metralhadoras. Esses poloneses conheciam muito bem seu próprio território no interior, que era principalmente coberto por impenetráveis bosques de bétulas. As forças de Dietrich conseguiram conquistar todos os seus objetivos, incluindo as brigadas de cavalaria Wielpolska e Wołoska e as divisões de infantaria polonesas 10ª, 17ª e 25ª. Esses indivíduos participaram de combates intensos, com lutas corpo a corpo e contra-ataques frequentes. Eles entraram no ataque em longas fileiras, não exatamente ombro a ombro, mas muito próximos uns dos outros, afirmou um membro do grupo da Leibstandarte.
Durante todo o grito de guerra, ouvimos os oficiais gritando de suas posições. 7 alemães morreram e 20 ficaram feridos nas primeiras baixas, incluindo a tripulação de um carro de reconhecimento e vítimas de uma mina polonesa. Hitler ficou eufórico com a rápida vitória na Polônia e esperava que seus próximos passos a oeste fossem tão fáceis. Impulsionada por essa confiança, a máquina de guerra alemã avançou para o oeste com precisão implacável na manhã de 10 de maio de 1940. A mudança para o oeste coincidiu naquele mesmo ano com a concessão do título Waffen-SS, marcando um ponto de virada crucial para a SS armada. Com mais reconhecimento de Hitler, a elite Leibstandarte treinava intensamente, aprimorando-se para atuar como força motorizada e independente. Pela primeira vez, esses soldados atuariam em divisões completas, sob comando próprio, preparando-se para romper linhas por toda a Europa. As ordens eram enigmáticas. Quando Hitler visitou a Leibstandarte nos alojamentos de inverno em dezembro, deu só pistas sutis sobre seus planos. Ele mencionou campos de batalha onde o sangue de seus antepassados foi derramado, mas revelou pouco mais. Em fevereiro, o caminho deles ficou mais claro. A Leibstandarte foi incorporada ao 18º Exército comandado por Fedor von Bock e designado ao Grupo de Exércitos B. A primeira missão deles recebeu o codinome Danzig, uma operação crucial que os encarregava de atravessar a fronteira holandesa, capturar pontes rodoviárias e travessias de rios vitais ao longo do caminho até o rio Issel, tudo isso enquanto minimizavam os danos estruturais. Ao amanhecer, um grupo de assalto da SS, liderado pelo formidável SS Hauptsturmführer Kurt Panzermeier, posicionou-se em uma ponte próxima à cidade fronteiriça holandesa de De Poppe. Famoso por táticas agressivas, Meyer queria superar rápido as defesas holandesas. O esquadrão de assalto agiu com precisão cirúrgica, cortando os fusíveis da ponte e retirando as barreiras para liberar passagem às colunas da SS que aguardavam atrás. O ataque foi rápido e brutal, surpreendendo os guardas holandeses, que estavam mal equipados para resistir ao avanço alemão. Apesar da bravura, as forças holandesas enfrentaram uma enorme desvantagem. Armas obsoletas e ausência de defesas antiaéreas e antitanque as deixaram vulneráveis à SS armada. Soldados holandeses, em sua maioria jovens e inexperientes, lutaram bravamente para manter suas posições. Confrontos ocorreram nas linhas holandesas enquanto resistentes tentavam atrasar a SS, mas o poder de fogo e as táticas da Leibstandarte prevaleceram. Ao meio-dia, a Leibstandarte já havia avançado aproximadamente 80 quilômetros, ou 50 milhas por rotas bem mantidas, auxiliada pelo apoio incessante da Luftwaffe. Esquadrilhas de Junkers 52 com paraquedistas lançaram reforços atrás das linhas inimigas para garantir posições-chave. Ao chegar a Bornenbroek, as SS encontraram a ponte principal sobre o canal destruída pelos defensores holandeses. Os pioneiros das SS improvisaram rapidamente sem se abater. Portas de celeiro de fazendas próximas foram acorrentadas como balsas improvisadas, e as tropas das SS cruzaram o canal sob intensa chuva de tiros holandeses, sem se preocupar com a própria segurança. Os defensores holandeses, entrincheirados do outro lado do canal, dispararam tiros e artilharia esporádica para tentar deter as SS. Apesar dos esforços, os alemães avançaram com determinação. Ao anoitecer, as unidades da SS conseguiram estabelecer uma cabeça de ponte do outro lado do canal e dominaram os defensores holandeses em combate corpo a corpo. Os restos da resistência holandesa espalhavam-se pelo campo, marcando o início de um avanço implacável pela Holanda. Pouco depois das 14 horas, o próximo alvo foi definido, Zwolle, a capital da província de Overijssel. Os alemães, especialmente a 227ª Divisão de Infantaria, com a qual a Leibstandarte havia sido destacada, encontraram uma resistência inesperada. Para atrasar os alemães, os holandeses tentaram demolir as pontes do Ijssel, prevendo um lançamento de paraquedistas. Sem se abater, o 3º Batalhão da Leibstandarte forçou uma travessia ao sul, em Zutphen, mesmo com ambas as pontes destruídas pelos defensores. A vila de Hoven, situada em uma importante linha ferroviária norte-sul, virou campo de batalha. Após combates intensos, as tropas da Leibstandarte assumiram o controle, capturando mais de 200 defensores holandeses que resistiram bravamente antes de ceder ao ataque alemão.
Ao avançar motorizada para Zwolle ao meio-dia, a vanguarda encontrou soldados holandeses surpresos e civis assustados. A captura rápida de Zwolle mostrou a eficiência das táticas de Blitzkrieg, deixando as defesas holandesas atordoadas. O confronto evidenciou a grave subestimação do Ocidente sobre a rapidez e precisão de uma guerra relâmpago. Enquanto isso, o SS Obersturmführer Hugo Krass foi destacado por sua coragem em combate e recebeu a Cruz de Ferro de primeira classe. Ele já tinha recebido a Cruz de Ferro de segunda classe na campanha da Polônia, e agora sua participação destemida na travessia do Yssel e na incursão profunda em território inimigo por mais de 64 quilômetros, cerca de 40 milhas, lhe trouxe ainda mais honra. Krass, filho de um professor do Ruhr, demonstrou uma determinação fria, liderando seus homens com brutal eficácia. O avanço rápido da Leibstandarte, no entanto, foi interrompido devido às pontes destruídas, levando por fim a sua retirada. Novas ordens chegaram em breve, redirecionando-os para a operação crítica em Rotterdam, junto com a divisão SS Verführungs e a 9ª Divisão Panzer. Durante o avanço para a Bélgica, os alemães enfrentaram o 7º Exército francês, liderado pelo general Henri Giraud, um adversário formidável. As forças de Giraud, mesmo sem blindados, antitanques, artilharia e apoio aéreo adequados, ainda eram um obstáculo significativo. Os Fallschirmjäger alemães já haviam tomado a ponte sobre o rio Mosa em Meerdijk, um elo crítico de mais de 1 quilômetro na estrada para Roterdã, mantendo-a firmemente apesar dos repetidos contra-ataques. Sem apoio suficiente, o exército de Giraud recuou para Breda, incapaz de desalojar os paraquedistas alemães ou deter as colunas da SS em avanço. A situação se intensificou com a divulgação da diretriz número 11 de Hitler, que reconhecia a resistência do exército holandês e ordenava a eliminação rápida de qualquer oposição remanescente, diante de um ultimato. Os defensores de Roterdã foram avisados de que deviam se render ou sofrer um bombardeio aéreo, mesmo já estando perto da rendição. Uma falha catastrófica de comunicação resultou no bombardeio de Roterdã. Os bombardeiros alemães desencadearam destruição sobre a cidade, deixando Roterdã devastada. Nos julgamentos pós-guerra, Hermann Göring e Albert Kesselring, da Luftwaffe, negaram saber das discussões sobre a rendição, e os alemães depois atribuíram a tragédia a um acidente. Com o fim da campanha holandesa, qualquer avanço rápido da Leibstandarte parecia inútil. A missão deles passou a ser apoiar as unidades aerotransportadas em Roterdã e arredores, antes de seguir para Haia. Para Dietrich e seus homens, o ritmo mais lento era frustrante, já que seu avanço era repetidamente travado. No entanto, um confronto inesperado e de alto custo logo ocorreu enquanto autoridades alemãs e holandesas discutiam os termos da rendição no quartel-general militar holandês. O caos irrompeu lá fora, tanques e caminhões da Leibstandarte rugiam pelas ruas, alheios às negociações de cessar-fogo. Na confusão resultante, as forças holandesas, sem saber da rendição, abriram fogo contra as tropas da Leibstandarte, desencadeando um confronto feroz em meio à turbulência. General Kurt Student, da 7ª Divisão Aérea, foi gravemente ferido por bala perdida ao se aproximar das janelas do quartel-general para avaliar a situação. Dietrich e seus homens afirmaram depois que não atiraram, pois faltava apoio blindado para uma ofensiva de tanques, e apontaram para a 9ª Divisão Panzer como responsável pelo incidente. Esse episódio caótico lançou uma sombra sobre a reputação da Leibstandarte, intensificando as críticas que os rotulavam como imprudentes e descontrolados. Alguns oficiais alemães condenaram as táticas agressivas, argumentando que avançar por Roterdã sem coordenação colocou vidas em risco desnecessariamente na época. O general H.H.G. Winkelmann já ordenara a rendição das forças holandesas, enquanto Student estava ferido. Apesar da controvérsia, as demandas da guerra logo deixaram essas questões de lado. O incidente deixou uma impressão duradoura e antecipou o escrutínio que a Leibstandarte enfrentaria nas próximas campanhas brutais. Houve uma breve pausa antes do ataque à França, durante a qual a Leibstandarte e a 9ª Divisão Panzer receberam ordens para realizar um desfile triunfal pelo sul da Holanda. A demonstração visava humilhar os holandeses derrotados e afirmar a dominação alemã diante da população local. Vestidos com seus melhores uniformes, as tropas atravessaram as cidades com um ar de vitória, uma clara demonstração de autoridade. Com a Holanda dominada e o flanco direito seguro, os alemães focaram nas operações decisivas no norte da França. A próxima fase da campanha ocidental visava separar, isolar e derrotar os exércitos britânico e francês individualmente. Com o avanço alemão rumo ao Canal da Mancha, o perímetro de evacuação em Dunkerque tornou-se um ponto crítico. Soldados britânicos e franceses se amontoavam ao longo da costa, esperando desesperadamente pela evacuação.
Em 24 de maio de 1940, a Leibstandarte, sob o comando do grupo Panzer von Kleist, havia se reunido ao longo do Canal de Arca, posicionada tanto nas bordas leste quanto sul do perímetro defensivo de Dunkerque. Porém, surpreendentemente, Hitler, influenciado por Göring, decidiu delegar à Luftwaffe a destruição das forças aliadas cercadas em vez de atacar por terra. Naquela tarde, ele ordenou suspender o ataque terrestre e instruiu as forças alemãs a manterem suas posições no canal, sem cruzá-lo. A ordem chegou tarde demais à linha de frente. A divisão SS Verführungs já havia iniciado operações, e a Leibstandarte, sob o comando do corpo de exército de Guderian, preparava-se para cruzar o canal em Watten. Guderian mais tarde destacou o desrespeito da Leibstandarte às ordens e sua ousada insubordinação que moldou o curso da batalha. Em 25 de maio pela manhã, Guderian foi à Leibstandarte em Watten para checar o cumprimento da ordem de parada. Para sua surpresa, ele os encontrou já atravessando o canal R. Apesar da elevação modesta do Monte Watten, que tinha apenas 235 pés ou 71 metros acima do pântano ao redor, sua altura proporcionava uma vantagem estratégica. Ele podia observar facilmente qualquer força alemã na margem do canal e argumentou que controlar o terreno elevado era uma necessidade tática. A desobediência de Dietrich à ordem de parada foi um risco calculado, baseado em sua crença de que o ataque a Dunkerque inevitavelmente seria retomado. Seu objetivo principal, como disse depois, era evitar que o inimigo aproveitasse o que via como erro estratégico de Hitler ou influência excessiva dos generais da Wehrmacht. Dietrich, demonstrando confiança, disse aos seus homens que, se Guderian tentasse prendê-lo por desobediência, atiraria nele sem hesitar. Aproveitando a oportunidade, Guderian decidiu aproveitar o ímpeto da Leibstandarte em vez de repreender Dietrich, ao ver o sucesso do avanço deles. Ele ordenou que a 2ª Divisão Panzer reforçasse as unidades da SS, avançando para Wormhout e Burgas pelo flanco esquerdo. Com o apoio de infantaria e blindados, a Leibstandarte e reforços avançaram, aumentando a pressão sobre as defesas aliadas cada vez mais frágeis. Com a aproximação das forças alemãs, intensos combates tomaram Dunkerque, com tropas da SS lutando casa a casa e eliminando a resistência com eficiência implacável. A atitude desafiadora de Dietrich, embora controversa, exemplificava o espírito agressivo da Leibstandarte, que frequentemente os levava a ir além das ordens. O ataque deles em direção a Dunkerque tornou-se um momento decisivo, revelando as dinâmicas complexas entre obediência e pragmatismo no campo de batalha dentro do comando alemão. Esse episódio prenunciou o papel contínuo da Leibstandarte como unidade, dispostos a desafiar convenções e priorizar a vantagem tática ao invés da obediência ao comando. Um padrão que se repetiria nas campanhas brutais que viriam a seguir. Devido a essa desobediência calculada, as forças alemãs conseguiram capturar uma cabeça de ponte, permitindo consolidar sua posição e avançar rumo à vitória na região. Wormhout, uma cidade já marcada por ataques aéreos, foi deixada à mercê do 2º Batalhão. Apesar da enorme desvantagem, os defensores britânicos resistiram teimosamente em suas posições. Sabendo que tomar Wormhout bloquearia uma importante rota para o canal e impediria a fuga de muitas forças aliadas, os combates na região foram brutais e implacáveis. Em um bolsão próximo, uma escaramuça feroz ocorreu entre um major britânico, um prisioneiro fugitivo que havia se refugiado em um tanque abandonado, e um destacamento da 1ª Companhia da Leibstandarte. Um dos soldados, Tiskovsky, encontrou o major britânico em um confronto desesperado. O major tomou o rifle de Tiskovsky e lançou um ataque furioso. Embora pego de surpresa, Tiskovsky revidou com igual intensidade, conseguindo finalmente dominar e matar o major. Em um raro gesto de respeito ao adversário, Sepp Dietrich, ao saber da bravura do major, ordenou o enterro do soldado com saudação dos homens da 1ª Companhia. Esse ato de honrar o inimigo, embora incomum, destacou o caráter complexo de Dietrich em batalha, onde o respeito às vezes era concedido mesmo diante de uma agressividade implacável. Com o prolongamento dos combates, Dietrich ficava mais impaciente com o progresso lento. Em Wormhout, no dia 28 de maio, em seu aniversário de 48 anos, ele decidiu inspecionar os postos de comando avançados para entender os motivos do atraso. Viajando em seu potente Mercedes, Dietrich cruzou rapidamente a paisagem rumo à vila de Eskelbeck, a poucos quilômetros de Wormhout. Sem que ele soubesse, soldados do regimento de Gloucestershire assumiram posições próximas e lançaram um ataque surpresa. Quando o veículo de Dietrich se aproximou, as tropas britânicas abriram fogo, emboscando ele e o Obersturmführer Max Wünsche.
As balas atravessaram o Mercedes, incendiando-o. Dietrich e Wünsche escaparam por pouco. Ao mergulharem em um bueiro sob a estrada para se protegerem do tiroteio, ficaram a salvo do fogo, mas logo enfrentaram outra ameaça. Uma trilha de gasolina em chamas do tanque rompido do carro avançava perigosamente. Ao perceberem o perigo, os dois homens se cobriram com lama molhada e evitaram as chamas. Logo, um destacamento da 2ª Brigada Panzer resgatou o Dietrich, sujo de lama, que voltou ao quartel-general de Guderian. Abalado e marcado pelo confronto, seus soldados, ao verem a vulnerabilidade do comandante, tornaram-se críticos e preocupados, pois o fato de terem escapado da morte por pouco evidenciou os perigos da campanha exaustiva. Enquanto isso, Wilhelm Munker, agora comandante de companhia mais antigo do 2º Batalhão, liderou suas tropas na conquista final de Wormhout após combates intensos. Ao longo do dia, vários prisioneiros britânicos foram capturados, aumentando a atmosfera já tensa entre as forças opostas, refletindo um momento de civilidade em meio à violência. Dietrich depois recebeu oficiais britânicos capturados, oferecendo-lhes braçadeiras e insígnias como lembranças, demonstrando um raro cavalheirismo com prisioneiros aliados. Porém, esse tratamento não foi universal, segundo a história regimental do Royal Warwickshire. Outros soldados capturados não receberam esse tipo de gesto e enfrentaram destino mais sombrio nos combates brutais em torno de Wormhout. A batalha mostrou a campanha ocidental impiedosa, onde raros momentos de respeito eram superados pela agressividade e as duras realidades da guerra. O incidente envolvendo Eskelbeck e Wormhout reforçou a reputação da Leibstandarte como uma unidade implacável, mas às vezes disposta a demonstrar honra até aos adversários. Dualidade desconfortável refletia a natureza caótica e contraditória da campanha. As ações brutais perto de Wormhout marcaram a campanha de forma indelével. Aproximadamente 80 a 90 soldados britânicos, membros do 2º Batalhão do 4º Regimento de Cheshire e vários artilheiros de um comboio que passava, tiveram um destino horrível nas mãos da Leibstandarte. O massacre aconteceu em um celeiro perto de Wormhout. Cerca de 50 soldados da Companhia D, liderados pelo capitão Lynn Allen, junto com alguns da Companhia A, estavam entre os capturados e foram forçados a marchar até o celeiro. O capitão Lynn Allen protestou contra os maus tratos, mas foi zombado pelos guardas da SS. Prisioneiros foram amontoados no celeiro, onde soldados da SS lançaram granadas de mão, causando baixas horríveis. Os sobreviventes foram levados em grupos de 5 para execução a tiros, e após isso, soldados da SS atiraram no celeiro para garantir que ninguém sobrevivesse. Apesar do horror, alguns sobreviveram graças à coragem e ao raciocínio rápido do sargento J. Moore e do sargento Moore A. Jennings, que protegeram outros. Entre os sobreviventes estava o soldado Albert Evans, do regimento Royal Warwickshire, que acompanhava o capitão Lynn Allen no ataque com granada. Lynn Allen, com reflexos rápidos, levou Evans para um local seguro, guiando-o pela porta do celeiro até um grupo de árvores com uma lagoa rasa no centro. Lá, os dois homens buscaram refúgio, entrando na água até o peito. O esconderijo deles não durou. Logo, um soldado alemão surgiu na margem acima, pistola em punho. Atirou 2 vezes no capitão Lynn Allen, que caiu na água e sumiu sob a superfície. O alemão atirou em Evans, acertando seu pescoço e braço. Achando que o alvo estava neutralizado, o soldado deixou Evans sangrando entre os cadáveres no campo de batalha. Mesmo ferido, Evans conseguiu chegar a uma casa próxima com uma equipe de ambulância alemã e recebeu algum tratamento. Depois, tornou-se prisioneiro de guerra com outras testemunhas que se renderam para evitar represálias contra civis locais. Com o avanço da guerra, o massacre em Wormhout permaneceu em grande parte encoberto. Trabalhadores locais, sob ocupação alemã, foram posteriormente ordenados a recuperar e enterrar novamente os corpos em 1941. Muitas sepulturas têm inscrições como enterrado nas proximidades, pois a SS removeu as plaquetas de identificação e a identificação dos restos ficou difícil. Após o fim das hostilidades, investigadores do Tribunal de Crimes de Guerra buscaram justiça pelos 80 a 90 prisioneiros britânicos mortos. Infelizmente, muitas das testemunhas alemãs que poderiam depor haviam morrido na frente oriental e nenhum dos sobreviventes britânicos conseguiu identificar positivamente os autores específicos. É difícil entender por que isso aconteceu. Historiadores dizem que foi ordem de Wilhelm Munker ou que soldados da LSSAH agiram por conta própria, acreditando ser esperado deles, pois soldados britânicos quase mataram seu comandante, um evento trágico.
Leslie Aitken, capelão da Associação de Veteranos de Dunkerque, fez ampla pesquisa sobre o massacre. Em 1973, ele conseguiu fotos de 2 oficiais da SS que teriam estado em Wormhout. Um sobrevivente reconheceu Sepp Dietrich nas imagens. Dietrich, no entanto, alegava ignorância, repetindo frequentemente que não tinha conhecimento de nenhum tiroteio, afirmando: "Passei o dia em uma vala", referindo-se ao seu sofrimento em uma emboscada perto de Eskelbeck. Wilhelm Munker, outro oficial de alta patente da SS, foi suspeito de ter dado a ordem para eliminar os prisioneiros. A recusa de Munker em falar sobre o incidente destacou a rígida adesão da SS ao seu juramento de lealdade, um vínculo inquebrável que incentivava o silêncio mesmo após a guerra. Munker ficou cativo dos russos até meados dos anos 50, evitando ser processado no Ocidente. Após Dunkerque, a Leibstandarte voltou-se para a campanha francesa. Seu avanço motorizado implacável causou pesadas baixas, com quase 3.400 perdas entre as fileiras da SS. Com o aumento das baixas, reforços dos centros de treinamento do Reich foram enviados com urgência para recompor as fileiras. A resistência francesa, mesmo sob pressão crescente, ainda era um desafio. Liderada pela 9ª Divisão Panzer, a Leibstandarte atravessou rapidamente o Sena, abrindo caminho para o grupo Panzer von Kleist com resistência mínima. O avanço do 2º Batalhão foi marcado por consideráveis despojos. Em Clermont-Ferrand, eles capturaram 242 aeronaves e 8 tanques das forças francesas, um testemunho do seu sucesso avassalador. Por seu papel ao avançar pela retaguarda francesa e ajudar no cerco ao exército dos Alpes, Sepp Dietrich foi recompensado com o comando do 16º Corpo, que apoiaria o avanço italiano na Riviera Francesa. Nem todos os confrontos foram simples. Em Saint-Étienne, sudoeste de Lyon, a Leibstandarte fez uma pausa de 2 dias longe da linha de frente. Lá, encontraram um espetáculo incomum: tanques antigos da Primeira Guerra Mundial usados pelos franceses. Apesar de antigos, esses tanques surpreenderam pela resistência e atrasaram brevemente o avanço alemão. A cena destacava o desespero e a determinação dos defensores franceses, mesmo diante de enorme desvantagem. Apesar de contratempos ocasionais, a marcha implacável da Leibstandarte continuou. Sob as ordens de von Kleist, eles avançaram em direção ao rio Allier, perto de Moulins, a noroeste de Lyon. Aqui, a Leibstandarte demonstrou sua eficácia em combate. O avanço deles foi barrado por uma barricada bem defendida, deixando-os temporariamente em desvantagem por falta de tropas. Em resposta, o SS Obersturmführer Knittel organizou um ataque rápido, liderando motociclistas em um ousado ataque frontal. A manobra quebrou as defesas francesas, librou a barricada e permitiu o avanço. Nesse ritmo intenso, a Leibstandarte enfrentou congestionamento perto de Vichy, onde forças francesas bloquearam rotas importantes. Os franceses aceitaram o armistício em 22 de junho e 3 dias depois, von Bock informou Dietrich que as hostilidades haviam acabado oficialmente. A campanha foi custosa para a Leibstandarte, com 390 feridos e 111 mortos. A coragem e liderança de Dietrich lhe renderam a Cruz de Cavaleiro, que se somou às honrarias da campanha da Polônia, onde já recebera a Cruz de Ferro de 1ª e 2ª classe. A citação ressaltou a independência de Dietrich e seu papel crucial na conquista de cabeças de ponte, especialmente em Watten, onde sua desobediência permitiu às forças alemãs consolidarem o controle no norte da França. Ironia: a desobediência que gerou controvérsia virou motivo de honra em sua condecoração. Em vez de participar do grande desfile da vitória em Paris, Hitler optou por um passeio mais discreto, visitando locais históricos, incluindo o túmulo de Napoleão. Como resultado, a Leibstandarte foi excluída das celebrações e partiu para uma marcha de 2 dias até Metz, onde passariam por reaparelhamento e retreinamento. Seu envolvimento nos preparativos para uma invasão anfíbia da Inglaterra logo se tornou irrelevante, pois a operação foi cancelada. Em 28 de julho chegou a ordem para expandir a Leibstandarte para a brigada, incorporando 3 batalhões de fuzileiros e regimentos de artilharia, reconhecimento e armas pesadas. Em agosto, Himmler realizou uma inspeção, anunciando um novo estandarte para o regimento e elogiando seu status de elite. No entanto, as tentativas de Himmler de expandir a SS enfrentaram resistência do exército, que desconfiava da SS e não queria liberar mais homens.
Himmler expressou suas frustrações comentando: "Estamos ouvindo a reclamação da Wehrmacht desde 1933. Ele dizia que os homens da SS, mesmo com pouco treinamento formal, mostravam grande aptidão para a liderança e que todo soldado da SS podia virar oficial." No entanto, o desprezo do exército permanecia enraizado nos padrões de treinamento relativamente mais baixos da SS e na percepção de que eles não haviam enfrentado perdas em combate comparáveis, uma visão que Himmler considerava profundamente equivocada. Hitler tentou apaziguar as preocupações do exército, enfatizando as contribuições da Waffen-SS para o corpo blindado alemão, que, em sua visão, havia garantido um lugar de destaque na história militar. Sepp Dietrich, por sua vez, alimentou a tensão competitiva. Declarando seu orgulho em liderar a Leibstandarte, o único regimento nomeado pessoalmente por Hitler, ele aproveitou a rivalidade entre a SS e a Wehrmacht, incentivando seus homens a provar seu valor na linha de frente. Esse ímpeto reforçou a fama da unidade como leal, agressiva e extremamente ambiciosa, disposta a tudo para atingir seus objetivos. Encerramos o vídeo de hoje. Sou muito grato por você ficar até o fim. Seu apoio é fundamental para mim. Agradeço aos meus incríveis apoiadores. Para apoiar o canal ou acessar conteúdo exclusivo, confira os links do meu Patreon e Instagram abaixo. Espero que tenha aprendido algo novo. Até a próxima aventura. Se cuida e até logo.